Pessoal, então a gente vai falar do último capítulo da apostila 2, módulo 2, capítulo 7. É o módulo agora do segundo bimestre, começa lá na página 310, mas a gente já vai para a próxima, para 312. Nas aulas online dessa semana, nós já começamos a conversar desse assunto, certo? Então vamos lá. Aí, a página 312 é a primeira que a gente vai falar desse capítulo. E lembra que a gente conversou que a cultura clássica é a junção da cultura grega e da cultura romana da antiguidade. Elas são chamadas de cultura clássica, as duas sociedades juntas, as duas culturas e as duas civilizações juntas, porque elas formaram as heranças da nossa civilização ocidental. Então, essa parte aí desse quadrinho amarelo falando a respeito do que é a antiguidade clássica, que é esse período de um pouquinho mais de 1000 anos das civilizações gregas e romanas que formam o berço da nossa civilização. Então, marque esse quadrinho aí. Ainda nessa página, na continuação ali, tem o subtítulo Cultura Clássica na Atualidade. Várias coisas nossas hoje são influenciadas por essa cultura clássica. Então, vocês já viram algum prédio parecido com esse da foto da nossa apostila? Já viram alguma coisa assim? Possivelmente já, né? Esse prédio aí é um prédio lá em Petrópolis, mas esse aqui é pertinho de nós. Aposto que vocês já viram esse em algum lugar. Né? Esse prédio aí é o da Universidade Federal do Paraná, fica aqui em Curitiba, pertinho, né, da nossa cidade, e é totalmente influenciado por essa cultura clássica. As artes, ali embaixo, depois da foto, depois da imagem, tudo que a gente considera como bonito hoje, tudo aquilo que a gente considera como belo, é influenciado por esse gosto romano e grego. Na página 313, a continuação ali, tem o título lá em cima a respeito da política. Lá em cima, então, onde diz política, quando nós falamos de política, as pessoas costumam achar que são os políticos. Os políticos são pessoas. A política, ela é a construção de um bem comum. Ela é a organização da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É a administração dos bens públicos. A participação do povo, a participação das pessoas nas decisões políticas começou lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Então, marquem ali, conforme está no exemplo, aquele quadrinho azul ali do ladinho, e essas linhas aí da parte da política. Grifem isso e vamos adiante. Logo embaixo ali está falando a respeito do esporte. Nós já conversamos que a Olimpíada foi inventada na Grécia. Então, os Jogos Olímpicos que nós temos até hoje, lá na antiguidade também acontecia de 4 em 4 anos, e era um evento esportivo que unia as cidades gregas. E na nossa apostila também tem dois conceitinhos importantes ali. A mitologia, que nós já conversamos bastante a respeito desse assunto. A mitologia é o conjunto de mitos, de lendas de um povo. E a política, que a gente acabou de falar, que é a relação do governo de uma cidade, ou de um estado, ou de um país. Mais embaixo ali na nossa apostila, tem uma imagem do cavalo de Troia e o subtítulo Mitologia. Então, grifem conforme está ali. Né? A mitologia, tanto a grega quanto a romana, são elementos importantíssimos da cultura desses dois povos. Na página seguinte, página 314, abram ela lá. Quando nós estudamos a Mesopotâmia, nós estudamos que os mesopotâmicos inventaram a primeira forma de escrita, que era uma escrita ideográfica. Lembram dos ideogramas? Que eram símbolozinhos que significavam sons, ideias, conceitos. Os egípcios também tinham uma escrita de ideogramas. Aqueles desenhinhos, aqueles hieróglifos egípcios eram ideogramas, que representavam sons, ou coisas, ou ideias. O primeiro povo a inventar um alfabeto, ou seja, letras, que não significam nada se não forem juntas com outras letras para formar sílabas, ou seja, um alfabeto como a gente usa hoje, foram os fenícios. Esse alfabeto dos fenícios chegou até os gregos melhoraram, adaptaram esse alfabeto fenício,
criaram o próprio alfabeto, o alfabeto grego. O alfabeto grego foi ensinado para os romanos e o alfabeto romano é o que a gente usa até hoje. Então, o alfabeto grego influenciou o alfabeto romano, influenciou também o alfabeto russo, que o pessoal lá na Rússia usa até hoje. Então, marquem conforme está ali, né? Tá escrito essa explicação que a prof acabou de dar para vocês. E embaixo ali, na segunda metade da nossa página, está falando a respeito da literatura grega. Os gregos escreveram várias coisas, escreveram tratados de física, tratados de matemática, história, geografia e muitas peças de teatro. Então a literatura grega era muitíssimo rica. As mais importantes que a gente precisa conhecer são a Ilíada e a Odisseia, de um poeta chamado Homero. Nessas duas obras, a Ilíada conta a história da Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história de um dos heróis da Guerra de Troia, o Odisseu, voltando para sua casa. Além disso, foi na Grécia Antiga também que surgiu o primeiro historiador, os primeiros relatos de história. O pai da história, o Heródoto, a gente falou dele lá no primeiro capítulo, no comecinho desse ano, ele foi o primeiro a escrever história. Não está escrito aí na nossa apostila o nome dele, nessa parte que a gente já estudou ele lá no comecinho do ano, certo? Mas ele também era um grego que foi o primeiro historiador. Então, queridos, é isso. Qualquer dúvida, falem comigo na nossa aula online, anotem aí no caderno ou mandem perguntinha para mim, certo? Um beijo!